Olá, como estão? Espero que bem. Vamos lá para mais um vídeo, desta vez sobre vida e quadrinhos, leitura. Há aproximadamente 2 meses, o meu sogro faleceu e eu me recordei imediatamente. Quando ele faleceu, me veio à cabeça isso aqui, Umbigo Sem Fundo, um quadrinho gibi do Dash Shaw. Chegou entre nós pela Companhia das Letras, esse calhamaço bem volumoso, né? Originalmente foi dividido em 3 partes e a Companhia das Letras, felizmente, nos deu assim. Já é uma baita encadernação. E em 2009 isso aqui fez bastante sucesso, foi muito hypado e o hype fazia jus ao que a gente encontraria neste quadrinho maravilhoso. Eu me recordei desta história, mas não a reli, apenas me recordei logo após o seu falecimento. Eu não o conheci na juventude, mas dizem que durante o seu auge, né, produtivo, ele foi muito talentoso. Ele foi muito talentoso e produtivo. Ele era muito bom no que fazia. Eu conheci a fábrica onde ele trabalhou durante décadas e isso eu fiquei sabendo de pessoas que trabalhavam lá. Ele era fresador e torneiro mecânico. Então, em uma época onde o abastecimento de peças para a indústria era algo muito complicado, em razão de logística, né, ter que se importar era uma coisa muito complicada. Quando algum equipamento quebrava, no caso se tratava de uma indústria têxtil, ele tinha que produzir essa peça rapidamente, né? E daí ele utilizava os seus conhecimentos de fresa e de torno mecânico para criar uma peça e a indústria não parar, poder funcionar. Já na terceira idade, ele se entregou a seu único prazer na vida, totalmente se entregou a isso que era a bebida. Então passou apenas a beber, beber como se não houvesse amanhã. E por que eu me recordei, cara, de Umbigo Sem Fundo com o falecimento dele? Porque há aproximadamente um ano, ele já contava com quase 70 anos de idade, ele se divorciou de minha sogra, né, de sua então esposa. Passaram quase 40 anos juntos, foram 35 anos juntos e se separaram. Eu até estranhei quando houve esse divórcio, porque eu pensei, poxa, duas pessoas se toleram durante tanto tempo e na velhice resolvem se separar. Se divorciaram sem demais explicações. Eu pensei, cara, que pessoas malucas, né? Mas são as surpresas que a vida nos trazem, né? A velhice é uma caixa de surpresa. A gente pensa que está com tudo planejado para o futuro e de repente vem isso, essa grande surpresa, né? Na velhice, algo que muda completamente nossa vida. Enfim, e aqui em Umbigo Sem Fundo há um casal que após 40 anos de casados decidem se separar. Então eles chamam todos os filhos para uma reunião e diz: olha, nós vamos nos divorciar após 40 anos de casamento. E os filhos, por quê? Eles, bem, é porque nós não nos amamos mais. Então, essa é a única explicação. E os filhos ficam sem compreender nada daquele divórcio já a uma certa altura da idade. É um HQ bem interessante. O Dashaw a produziu quando tinha 23 anos de idade. E o mais curioso é que ele demonstra uma grande maturidade na realização desse trabalho para alguém tão jovem. Não é uma HQ destinada para crianças, é para adultos. Há muitas passagens obscenas, né, pornográficas aqui. Aqui vem essa informação, já na primeira página, proibida para crianças. O trabalho da Quadrinhos da CIA ficou lindo, olha o acabamento disso aqui. E durante o anúncio desse divórcio de um casal de idosos, e no final eles realmente se separam, é bem triste isso aqui, olha, eles realmente se despedem um do outro, dão adeus e vão velhinhos, cada um, tomar conta de sua vida. A gente vai tomando conhecimento da história dessa família, os Lune, em razão de memórias de vários filhos, dos 3 filhos. O principal deles é o Peter. A gente toma mais conhecimento dessa família disfuncional por meio do Peter. O título em si é bem enigmático, Umbigo Sem Fundo, né? A gente lê e fica, poxa, Umbigo Sem Fundo é que tinha uma pegadinha aqui, tinha um enigma.
para a gente decifrar esse tipo de enigma aqui. Deixa eu aproximar bastante da câmera. Pronto. E não tem pistas para solucionar esse tipo de carta criptografada, mas a gente usou tentativas, né? A gente acredita que, por exemplo, a assinatura aqui é do David, então a gente já tenta entender quais são as letras que compõem aqui David e os símbolos para resolver essa mensagem criptografada. E aqui possivelmente alguma coisa Meg. Então encaixou direitinho, querida Meg. E daí a gente vai substituindo as letras, preenchendo lacunas. E aqui ele se refere a um umbigo sem fundo, de que ele é apaixonado pelo umbigo sem fundo da Meg. É uma passagem bem interessante. Eu fiquei pensando, poxa, um umbigo sem fundo da Meg. Está óbvio, né, que ele se perde no umbigo da Meg. Possivelmente quando eles estão deitados juntos em uma cama e ele está com a cabeça talvez próximo à barriga da Meg, ele fica encantado com aquela parte do seu corpo, seu umbigo. Ele se perde naquele umbigo sem fundo que o leva, né, para todo um universo. É uma história muito linda, muito encantadora, muito tensa em vários momentos. Também aborda dramas da juventude e da adolescência, não do casal que está se separando, mas dos filhos. Os filhos vão se recordando de passagens de suas adolescências e os traumas mais comuns, tanto para homens quanto para meninas, né? O que mais aterroriza a gente naquela passagem, né, da infância para a adolescência e da adolescência para a maturidade. E é curioso que quando houve esse divórcio entre os meus sogros, eu não me recordei de Umbigo Sem Fundo. Eu me recordei de Umbigo Sem Fundo no falecimento do meu sogro, aproximadamente 2 meses. Me veio à cabeça, né, Umbigo Sem Fundo. Até pensei em reler, deixei na fila para reler e não reler até agora. Pretendo reler. Então, qual o objetivo desse vídeo? Primeiramente, indicar esta leitura, cara. Quem gosta de quadrinhos, hoje, obviamente, não se fala mais de Umbigo Sem Fundo, porque não está no auge, não está no hype, né? As pessoas gostam muito de atualidades e parece que não vão atrás de publicações assim, mais antigas, que não estejam hypadas. Então, sugiro, indico muito a leitura da HQ, que é muito boa, cara, vale muito a pena. E aproveitar aqui para discorrer, né, sobre um fato que ocorreu à minha volta, de certa forma, que envolve a minha vida. Gostava do meu sogro, gosto de minha sogra, uma ótima mulher, uma mulher incrível, na verdade. E como isso aqui acabou tendo, né, depois de tanto tempo de leitura, mais de 10 anos, eu li isso aqui em 2009, 2010, e agora é que eu encontrei uma relação com a minha vida, com o ocorrido em minha vida, e deixar aqui uma reflexão sobre isso, né, a caixa de surpresa que é a vida, que a gente planeja tanto alguma coisa. Possivelmente esse casal com o qual eu convivi, e hoje convivo com um remanescente desse casal, minha sogra que está viva, mas o sogro que partiu, eles nunca tinham planejado esse divórcio, né? Tinham planejado viver juntos para sempre, assim como o casal dos Lume, de Umbigo Sem Fundo. E de repente tem essa surpresa. De certa forma, isso até me recorda a breve resenha que eu fiz aqui do filme Meu Pai, com Anthony Hopkins, quando eu falei da solidão na velhice. De certa forma, a gente aqui aborda um pouco do amor da velhice e da solidão, e de como surpresas, né, podem ocorrer em nossas vidas quando a gente acha que nessa fase da vida, na velhice, já estaremos, na verdade, com tudo, cara, tudo bem organizado, né, cada coisa no seu lugar, sem grandes surpresas. E essas surpresas acabam ocorrendo. Enfim, é isso. No final, essa história que eu conto aqui, né, serve de dica de leitura. Umbigo Sem Fundo, bati a poeira do gibi, estava bem empoeirado aqui no corte, tirei toda a poeira. Pretendo reler, vou reler e ficar aqui de... Mas eu me lembro muito bem dela, cara. Mesmo assim, quero reler e ficar aqui de sugestão aos colegas que gostam de quadrinhos. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês e até a próxima.